Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, convidando você, senhor, senhora, você jovem, criança, a meditarmos mais um pouco na palavra de Deus, onde nós vamos trazer para o tema desta reflexão sobre a promessa de Jesus em relação ao Consolador. E desta promessa que Jesus faz, deste Consolador, quando ele está ali nos seus últimos dias de vida física com os seus apóstolos, orientando eles sobre o que viria a acontecer futuramente com eles também, por causa daquela palavra verdadeira que eles anunciavam. Então Jesus fala do Consolador, ele faz a promessa do Consolador e da sua própria volta, que na verdade esta segunda vinda de Jesus é o Consolador. Nós afirmamos em algumas vezes na instituição que estes santos que nós falamos, estes santos atuais que nós chamamos de consoladores, que é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nós falávamos que eles representavam a segunda vinda de Jesus, mas na verdade é a segunda vinda de Jesus, porque todo aquele que Jesus vem, que o Cristo vem, ele é consolador. Ele se transforma na pessoa de consolador, porque ele recebe esta luz e transborda esta luz do Cristo, consolando todos aqueles que estão ao seu redor. E Jesus disse que entre as obras que o Consolador realizaria, ele convenceria, isto está no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 8, e diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: do pecado, porque não crer em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então vamos por parte aqui para nós entendermos estas palavras que Jesus fala que o Consolador realizaria na sua segunda vinda, quando ele disse que este Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não estaria os homens no mundo convencidos dos seus pecados? Amados, eu posso afirmar, não generalizando, mas nós podemos afirmar que uma grande parte das pessoas não estão convencidos dos seus pecados, porque grande parte da humanidade, do homem, principalmente o religioso, ele acredita que os seus pecados venham de outra dimensão, de fora dele, de uma forma de um tentador fora dele, e ele não está convencido ainda de que esse pecado é das suas tentações, é da sua mente pronta e imediata para te criar várias situações de pensamentos diversos, levianos, e que o homem, não tendo cuidado em administrar esses pensamentos, trazendo eles para interpretar somente pelo intelecto, pelo inteligir da matéria, o homem às vezes se embriaga com estes pensamentos e é levado ao pecado, por ele mesmo, pelas suas intenções, pelas tentações, não pelo tentador de fora, mas pelas tentações de dentro da sua mente, dos seus pensamentos, porque o pecado nada mais é do que o pensamento desarmonizado com a consciência do Cristo em nós. Todo pensamento que o homem concebe em sua mente, que é do próprio ser,
porque somos um ser pensante, e todo homem, quando concebe um pensamento, que ao ter este pensamento, ele já põe em prática esse seu pensar, sem consultar a sua consciência, o Cristo que está em nós, ele está adulterando, cometendo pecado. Certa vez, na igreja, acompanhando uma mensagem, e o pastor, em seu sermão, dizia o seguinte, cobrando obediência do povo, falando da desobediência que estava no meio, na instituição, e cobrando esta obediência do povo, ele disse as seguintes palavras: irmãos, nós não podemos praticar tal desobediência, porque nós não sabemos a que hora o inimigo vai nos atacar. Então, desta mensagem, deste dia, surgiu-nos a interrogação: como não saber a que hora este inimigo vai nos atacar? Por que não conhecer? Por que não saber? E aí nós buscamos, sob a luz e inspiração do Consolador, para esclarecer, por meio da inspiração e da intuição, a verdade sobre isto. Por quê, amados? Se o Pai Criador, o autor desta vida, pede permissão a este ser para habitar nele, como Jesus disse: eis que eu estou à tua porta e bato, pedindo-nos permissão para habitar em nosso ser. Ele, sendo o Criador, o autor desta vida, pede a permissão ao homem para habitar nesse ser. Como que este suposto ser, este suposto inimigo de Deus, este ser mitológico criado pelas teologias, chega e invade o ser e faz com o ser o que ele quer, e depois fica este ser a mercê de toda a situação, de todo o pecado que ele praticou? Não teria justiça nisso. Por quê? Porque Deus, que é o Pai Criador, deu o livre-arbítrio ao homem. Ele o pôs no mundo e deu o livre-arbítrio. Embora muitos entendam que este livre-arbítrio é a pessoa fazer o que dá na cabeça, e não é nada disso, porque na verdade o livre-arbítrio é o Y, é a escolha, é os caminhos, que em determinado momento da vida do homem ele chega naquele Y, naquele ponto, e ele tem que fazer escolhas. Este é o livre-arbítrio: escolher praticar o bem, ser do bem, escolher o caminho do mal, ser o mal. Então, amados, o Consolador esclarece este ponto importantíssimo sobre este pecado. E o pecado é este: é o pensamento desarmonizado, desalinhado com a consciência do Cristo em nós. Porque senão não haveria justiça o homem ser invadido por este ser do mal, deste tentador, que quando, salvo engano, São Pedro fala no seu evangelho sobre este tentador, este leão que nos ronda, bramando, buscando a quem possa tragar, que na verdade é os pensamentos que rondam a nossa mente, buscando por vias do nosso ego físico, do nosso orgulho, nos trair, nos colocar em alguma situação contrária à vontade de Deus. Então, amados, o Consolador vem com esta missão: esclarecer isto, esclarecer essa verdade sobre o pecado, sobre a justiça de Deus e o juízo. E a justiça de Deus é esta: é que o homem se torne um com este Pai. É o seu alinhar com o Pai, com o Cristo,
você recebendo esta luz, este Cristo, e alinhando a sua consciência com a consciência do Cristo universal, você cumpre a justiça de Deus e o juízo. Por quê? Porque você já está julgado, separado destas coisas do mundo. Você ainda permanece, como Jesus disse, no mundo, mas já não no mundo, porque o seu mundo interior já foi transformado. Você vive e convive com todas as coisas aparentes deste mundo, mas no seu mundo, no seu interior, você alcançou a justiça de Deus, que é o seu alinhar do teu espírito com o espírito do Pai. Daí, como Jesus disse, as tuas obras, as nossas obras não passam a ser nossas mais, mas conduzidas pelo Pai. Por isso Jesus disse, eu de mim nada posso, nada faço, mas o Pai que está em mim é que realiza as obras. Então esta é a justiça. A partir do momento que o homem, neste livre-arbítrio de escolha, neste Y da vida, ele escolhe o caminho do bem, da justiça de Deus e torna-se um com o Pai, ele cumpre esta justiça. E no final, Jesus diz assim, neste texto, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus está falando neste momento sobre a luz que ele estava refletindo nos homens, que eles não veriam ele mais, não veriam mais esta luz entre eles, como ele estava presente e realizando, mostrando aquela luz, ensinando aquele caminho. E no final, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Amados, o príncipe deste mundo é todo homem que faz daqui o seu reino, que estabelece aqui todos os seus tesouros, e ele tem prazer em tudo que está aqui, neste mundo físico e material, inclusive no seu próprio ser material, e esquece da justiça de Deus, que é o alinhar do homem, do seu espírito, da sua consciência com a consciência do Pai. Então Jesus traz, através do Consolador, esta grande verdade e mostra-nos esta riqueza que é o compreender desta palavra de Deus em relação a este pecado que o homem até hoje, grande parte deles não consegue fugir, não consegue se desviar, porque não entendem bem de onde vem este tentador, que não é fora do homem, mas que está dentro do homem, dentro desta árvore do conhecimento do bem e do mal, e pelo livre-arbítrio de escolha que o homem tem, ele escolhe estes caminhos. Quando ele dá toda a atenção aos seus pensamentos maus, e sem consultar a sua consciência, ele começa a praticar estas coisas, ele está cometendo pecado, porque ele está desarmonizando a tua consciência com a consciência do Cristo. Então, amados, trago nesta oportunidade, em nome do Espírito Santo Consolador, esta palavra para a sua meditação. Espero que todos gostem desta palavra e busquem nela refletir, compreender esta grande verdade. A paz do Senhor, fiquem com Deus.